A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nessa madrugada em, em Atos dos Apóstolos, né? 20/4/2024, sábado, né? Hoje é sábado. Vamos lá, né? Vamos embora aqui em Atos capítulo 7. Resumo do capítulo. Quando uma controvérsia étnica em relação à distribuição justa de alimento minou a harmonia existente na jovem comunidade cristã, os apóstolos levaram a igreja a escolher diáconos para assumirem essa responsabilidade. 6:7. Um desses diáconos, Estevão, revelou-se bastante eficaz em discutir com os que atacavam a fé. Versículo 8:10. Seus oponentes, frustrados pela capacidade de Estevão, apresentaram testemunha falsa contra ele, o que o fez ser conduzido perante o Sinédrio, o concílio governamental e a corte suprema do judaísmo. Versículo 11:15. Na oportunidade, Estevão faz uma defesa inspirada, tendo como base a história sagrada para demonstrar a rejeição persistente do povo de Jeová dos agentes da salvação enviado por ele. A seguir, Estevão aplica a lição de sua história. A resistência de Israel culminará no assassinato do justo de Jeová, o Messias, 7:1-53. Essa acusação corajosa enfureceu o concílio, quando Estevão declarou ter visto Jesus à destra de Jeová, o lugar do poder. Os membros do concílio perderam o controle. Estevão é rapidamente conduzido às ruas onde o apedrejam até a morte. Versículos 54-60. Versículo-chave 7:52. Uma herança que dá orgulho. Aplicação pessoal. O nosso caráter é revelado quando enfrentamos as faltas. Destaque. Rivalidade étnica. Rivalidade étnica. 6:1. Não há novidade alguma no que diz respeito à hostilidade racial. Os judeus da Palestina eram mais do que simples suspeitos dos correligionários de fora de sua terra, que tinham o grego como língua materna e nem sequer conheciam o aramaico. A pureza de sua fé era questionada tanto pelos fariseus como pelos essênios. Parecia que tanto o rótulo de helenista quanto a atitude era guardada para mais tarde, quando os membros de ambos os grupos se convertiam a Cristo. Desconfiança e, quem sabe, verdadeira discriminação levaram os judeus heleníacos a reclamar aos apóstolos. Qualquer igreja pode passar por um processo de dissensão. Não a existência do problema em si, mas a maneira como tratamos com ele pode refletir a medida de nossa espiritualidade. Os apóstolos, 6:2. Os 12 não impuseram uma solução, mas sugeriram o processo pela qual a igreja resolveria as suas próprias dificuldades. Os líderes não dariam ordem, mas guiariam e mostrariam a direção. Os primeiros diáconos, 6:1-6. O termo é originário da palavra grega diakonos, servo, ministro. O radical da palavra é usado na definição de um cargo na igreja primitiva. Romanos 16:1 e 1 Timóteo 3:8-3. A ênfase no Novo Testamento, no entanto, recai sobre os atos de servir, quem atendem especialmente às necessidades humanas pelo serviço ampliado por amor a Jesus. O dicionário esportivo da palavra da lei, Zodervan, 1985, p. 443. Pesquisa o uso de passagem usando radicais de palavra. E notas que inclui esse tipo de ministério, cuidando de prisioneiros. Mateus 25:44, servindo às mesas, satisfazer as necessidades físicas. Atos 6:2, ministrando a palavra de Jeová. Atos 6:4, contribuindo financeiramente para suprir as necessidades dos outros. 2 Coríntios 9:1, todo serviço oferecido pelos cristãos a outros para edificá-los na fé. 1 Coríntios 12:5, Efésios 4:12, embora houvesse a função de diácono na igreja primitiva. Essa atividade ministerial estava aberta a todos. Nomes gregos, 6:5, é significativo o fato de que todos os diáconos selecionados pela igreja tinham nomes grego e não hebraico. Que demonstração de confiança depositar o próprio destino de uma pessoa nas mãos dos membros da minoria queixosa. Podemos aprender muito com a igreja primitiva. Não censure, trate do problema de maneira transparente, transforme-o
no motivo de oração. Desafia a igreja a encontrar sua própria solução. Concentre-se em selecionar pessoas piedosas, conhecidas que gozem da confiança da comunidade para assumir as responsabilidades. A Convenção de Sacerdotes 6.7. É improvável que esses sacerdotes fossem membros da hierarquia, mas havia milhares de sacerdotes comuns em Jerusalém, que levaram a multiplicar o número de convertidos. O Martírio 6.7. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. A palavra tem sua origem no termo grego para testemunha. Era aplicado aos que testificavam a realidade e o significado de sua fé, preferindo a morte a negar a Jesus. Saulo consentia na sua morte. 8 anos mais tarde, o jovem Saulo iria experimentar a convenção e se transformaria em Paulo, o herói de Lucas na história da igreja primitiva. Agora nós vamos encerrar. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por esse culto em Atos capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7. Te agradecemos nessa madrugada, dia 20/4/2024, sábado, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, da rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova. Te agradecemos e abençoa somente meus inscritos que estão aqui e também os que estão aprendendo com o culto lá no meu Facebook, lá naqueles 6 Facebook meu que está aprendendo. Abençoa somente esses e os que estão no WhatsApp, YouTube, Facebook e WhatsApp. Amém e amém, que está aprendendo com os cultos, que está ligado direto. Amém e amém. Nós estamos aprendendo sobre tópico focalizado no esboço, Jerusalém, Samaria, Gentil, Mundo, Prisão. Nós estamos aprendendo tudo isso aí, continuaremos a aprender muito mais nos ensinamentos. Até o próximo vídeo.